Se você cresceu acreditando que anjos são seres alados descendo do céu para falar com homens escolhidos, você já começou lendo errado, porque sempre que a Bíblia fala de anjo, ela não está falando de alguém que vem de fora. Ela está falando de algo que se manifesta de dentro. Anjo não é criatura. Anjo é função. Anjo é mensageiro. E nenhuma mensagem existe sem um código capaz de recebê-la. Na chave simbólica, anjo é DNA. Isso não é poesia. Não é metáfora espiritual. Não é delírio místico, é estrutura. O DNA não fala, mas informa. Não argumenta, mas orienta. Não decide, mas ativa processos. Toda vez que a Bíblia descreve uma ordem angelical, uma profecia e uma anunciação, ela está falando de uma ativação interna, subordinada a uma lógica maior. Aquilo que o texto chama de Deus. Deus não manda recados. Deus estabelece leis, e tudo que obedece a essas leis se manifesta como funcionamento. O anjo não aparece. O anjo dispara. Mas essa leitura nunca foi ensinada, porque um ser humano que entende que a ordem vem de dentro não aceita mais comando externo cego. É muito mais conveniente te ensinar a obedecer do que te ensinar a perceber. É mais fácil te convencer de que alguém fala com você do que admitir que algo está sendo ativado em você. Por isso o anjo virou personagem, ganhou asas, nome, história, hierarquia. E o código foi esquecido. Transformaram função em figura, processo em mito, biologia em sobrenatural. E quando você acredita que a mensagem vem de fora, você transfere a responsabilidade. Você espera, você pede, você implora, você se submete. Mas quando entende que a mensagem nasce da própria estrutura, não existe mais terceirização, não existe mais Deus mandou, o anjo disse, a culpa não é minha. Existe apenas funcionamento ou desorganização. Talvez seja por isso que sempre te ensinaram a acreditar, mas nunca a observar. Porque quem observa não obedece por medo, obedece por coerência interna. Quem percebe não precisa de ameaça, nem de recompensa, nem de salvação terceirizada. E agora a pergunta muda. Se o anjo não é um ser, se a mensagem não vem de fora, se a ordem é interna, então Zacarias não é um homem. E é exatamente isso que vamos atravessar no próximo bloco. Sempre te contaram a história de um homem justo, um sacerdote obediente, alguém que seguia regras, cumpria rituais e aguardava uma promessa. Mas essa é apenas a camada mais superficial do texto, porque, na leitura simbólica, Zacarias não é um homem. Zacarias é uma função. Ele representa a consciência nos primeiros anos, o tempo em que o corpo aprende antes da razão, o tempo da repetição, da obediência automática, da gestão emocional primária. Dos 0 aos 5 anos, em média. A consciência não pensa, ela registra, não decide. Ela imita. Zacarias é essa estrutura inicial, necessária para o começo, mas incapaz de governar o desenvolvimento. Por isso, ele aparece como sacerdote, não porque compreende, mas porque executa. Zacarias representa a mente que cumpre, mas não integra, que repete, mas não entende, que administra regras sem acessar o sentido. Ele mantém o sistema funcionando, mesmo sem saber por quê. Cumpre horários, segue protocolos, repete fórmulas, recita discursos, mas não se transforma. E é exatamente por isso que Zacarias não acredita. Não porque seja mau, não porque seja fraco, mas porque ainda não possui estrutura para compreender. A consciência infantil não nega, ela simplesmente não acessa. Zacarias serve no templo, mas o templo já não serve à maturação. Ele representa a mente que confunde repetição com verdade, tradição com crescimento, obediência com evolução. E aqui está a parte realmente incômoda. Zacarias não é quem somos. Zacarias é o que fomos. É a base, não o destino. Quando essa estrutura permanece ativa além do tempo, o corpo cresce, mas a consciência não amadurece. Por isso o texto diz que Zacarias fica mudo. Não é castigo, é diagnóstico. Não é a razão que se cala,
É o automatismo infantil que precisa cessar. Zacarias não perde a voz porque pensa demais. Ele perde a voz porque ainda não pensa. O silêncio não elimina a razão. O silêncio prepara o terreno para ela. Enquanto o automatismo domina, nada novo pode se organizar. Enquanto o discurso infantil governa, o desenvolvimento não acontece. Por isso Zacarias é suspenso. Suspenso da palavra, suspenso da autoridade, suspenso da certeza. Não para ser punido, mas para que a consciência possa avançar. Porque nenhuma maturação real nasce do excesso de repetição. E agora a pergunta inevitável muda de lugar. Se Zacarias representa a infância da consciência, se esse modelo precisa cessar, se o silêncio é condição para o crescimento, então o que surge quando a infância se cala? Em que idade isso acontece? É aí que João Batista entra em cena. E é isso que o próximo bloco vai atravessar. Quando Zacarias silencia, não é o fim de um processo, é o início de outro. O silêncio da infância abre espaço para o aprendizado. E é nesse espaço que João Batista surge. João não nasce no templo, não surge do ritual, não vem da tradição. Ele aparece fora do sistema, porque a razão não nasce do dogma, ela nasce da observação. João representa a razão que começa a despertar, a consciência que já percebe incoerências, mas ainda não sabe integrá-las. Ele vê o erro, ele expõe o excesso, ele aponta o desequilíbrio, mas apontar não é governar. Dos 5 aos 12 anos, o sistema límbico ainda governa, mas o córtex frontal já observa, aprende, questiona. É por isso que João incomoda, porque ele revela, mas não oferece conforto. Razão nascente não consola, ela confronta. João separa, classifica, organiza, expõe padrões, mas ainda não integra. Ele prepara o caminho, mas não caminha por ele. João sabe que não é o centro. Ele afirma isso o tempo todo. Ele sabe que sua função não é governar a consciência, mas prepará-la. Por isso, o deserto. O deserto não é espiritual. É funcional. É ausência de estímulo, redução de ruído, espaço para observação crua. Razão imatura precisa de silêncio externo antes de tentar organizar o interno. João não integra corpo e razão. Ele ainda reage. Ele ainda expõe falhas. Ele ainda se indigna. Ele representa a consciência que acordou, mas ainda não amadureceu. E aqui acontece algo decisivo. Enquanto João cresce, Jesus desaparece da narrativa. Não por acaso, não por descuido, não por mistério religioso. Esse silêncio é a fase mais importante. O Verbo se fez carne para experimentar o corpo, o tempo, o limite, a vida comum. Porque razão que não conhece o corpo vira tirania. Jesus precisa habitar o lugar que um dia irá governar. João observa. Jesus vive. João aponta. Jesus experimenta. João prepara. Jesus amadurece. E é por isso que João sabe que não é o fim. Ele desperta, mas não integra. Ele prepara, mas não governa. Porque governar a consciência exige algo maior. Exige maturidade. E isso ainda não chegou. Quando a razão desperta, mas ainda não governa. Quando o corpo já foi vivido, mas ainda não integrado. Quando a consciência está pronta para algo maior. Aí, Jesus retorna. E é isso que o próximo episódio vai atravessar. Se tudo isso que você ouviu fez algum sentido, ou se te incomodou mais do que deveria, é porque aqui não estamos falando de crença, nem de religião, nem de opinião. Estamos falando de estrutura, de maturação, de consciência. Essa leitura não termina aqui. Ela continua nos livros da Trilogia da Consciência, onde cada etapa desse processo é atravessada com profundidade, sem atalhos, sem simplificações. No site trilogiadaconsciência.com.br você encontra os fundamentos da proposta, o glossário, as objeções mais comuns e o acesso aos 3 livros. Se você quer continuar essa travessia, o caminho está aberto. Agora você já está inserido na Trilogia da Consciência.